E aí, tá tudo certo? Estão vendo aí? Tá sim. Se eu estiver indo muito rápido, muito devagar, me mexendo muito, você me avisa, tá bom? Tá bom. É digestório, né? Isso. Tudo bem, eu vou colocar Opa, certo? Só para a gente ter uma noção. Legal. Como que a gente começa? Começa pela boca. Aí é Uhum. lábios e bochechas, com corpo adiposo da bochecha, rima da boca e ângulo da boca. Então acho que eu vou fazer diferente. Hum. Oh. Aí, certo? Então vamos por aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Lábios, né? Isso, lábios Lá. e bochechas, com corpo adiposo da bochecha. Aí rima da boca e ângulo da boca. Uhum. Ó, então, ó, lábio superior, né? Lábio inferior. Essa linha que a gente tem formando entre o lábio superior e o lábio inferior, né? Ó, essa linha, né? Quando a gente fecha a boca, é justamente a rima da boca. E quando a gente abre a boca, né? Aqui tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente faz uma angulação, que é o ângulo da boca. Tudo bem? E a bochecha, né? Aqui a gente consegue ver a bochecha direita, aqui fica a bochecha esquerda. Né? A gente não consegue retirar aqui somente a pele para a gente conseguir ver o, o tecido adiposo que tem nessa região aqui, né? Mas só que fica justamente aqui embaixo, aqui da pele, tá? Muitas pessoas hoje em dia têm feito cirurgias, né? Para retirar esse tecido adiposo, para afinalar o rosto. Vocês já devem ter visto aí algumas pessoas famosas, né? Que fizeram essa cirurgia. Tá? Então retira-se, né? Esse tecido adiposo justamente para afinar o rosto, tá? Tá bem na moda fazer esse tipo de cirurgia. Aí agora é cavidade oral, vestíbulo da boca, cavidade própria da boca, palato duro e palato mole. Então, a gente entrando aqui, certo? A gente consegue observar lateralmente aqui a cavidade da boca. Deixa eu vou aumentar aqui, dar um zoom. Ai, eu esqueci de passar. Né? Então, ó, a gente consegue observar aqui a nossa boca, né? Então, a entrada, né, ó, a entrada entre a boca, né, e a arcada dentária aqui, né, entre o arco da maxila e o arco da mandíbula é justamente o vestíbulo da boca, né? E dessa região para trás, né, aqui a gente está observando, né, é a cavidade própria da boca, que é o que a gente está vendo agora, né, que está contendo a língua, né? Então a língua está dentro da cavidade oral, né? E se a gente olha de cima, né, eu acho que eu vou botar o sistema esquelético aqui também, para a gente observar melhor, né? E se a gente observar, então, dos lábios até os dentes aqui, que é onde a gente passa a escova, né? É justamente o vestíbulo. E lá dentro é o vestíbulo, é a cavidade própria da boca, né? E aí, se a gente olhar, né? Eu vou tentar remover aqui. Opa, foi tudo. Ele remove tudo.
Se a gente olhar o céu da boca, né, o que seria o teto, o soalho da boca, não sei se eu vou conseguir mostrar muito bem, né? A parte superior é o palato duro, né, sendo formado, né, pelo osso da maxila e o osso palatino, né? E o que recobre a boca, aí sim, somente formado pela mucosa, que é o que a gente enxergaria aqui em cima, né? Que a gente está vendo a língua, né? O que recobraria aqui por cima, que seria somente a mucosa, né? Seria o palato mole, tá? Então, palato duro e o palato mole. E a principal estrutura que a gente tem no palato mole é essa que a gente observa aqui, ó, que a gente está observando aqui, que é justamente a úvula, tá? Então, a úvula, que é essa estrutura que a gente observa aqui nessa região. Joia? Agora são as fauces. Aí é o istmo das fauces, a úvula palatina, que você acabou de mostrar, e o arco palatoglosso. Isso, ó. Então, aqui a gente consegue observar, né? Tá com uma abertura aqui justamente para que a gente consiga ver, para que a gente consiga ver, né? Então, aqui a gente consegue observar um arco, né? Que seria esse arco aqui, que é o arco palato-glosso, né? Por trás estaria o arco palato-faríngeo, né? E entre o arco palato-glosso e o arco palato-faríngeo estaria aqui justamente a tonsila palatina, tá? Então a gente observa aqui o arco palato-glosso de um lado e aqui o arco palato-glosso do outro lado. Essa abertura que a gente observa aqui, ó, essa abertura que a gente observa onde eu estou com a minha mão agora é justamente a faringe, a parte oral da faringe, né? Então a abertura entre a cavidade oral, essa abertura aqui, ó, entre a cavidade oral e a faringe, né? Essa abertura aqui, ó, logo após a úvula, seria o istmo das fauces. Joia? Aí tá tipos de dentes: incisivos, caninos, premolares e molares. Uhum. Então vamos lá. A gente vai ter os incisivos, né, que são 4. Aí o canino, que é em número de 2. Pré-molar, que vão ser 2 também. E depois os molares, que são em número de 3. Tá? Então, incisivos, né, caninos, pré-molares e os molares. Tá? Tanto superiormente quanto inferiormente. Tá? Então, os 2 incisivos, né? O canino, pré-molar, pré-molar, molar, molar e molar. E embaixo a mesma coisa, né? Os molares, os 2 pré-molares, caninos e os incisivos. Aí agora é a língua. Uhum. Raiz da língua, corpo da língua, ápice, dorso e margens. Então, olhando somente a língua, né? Aqui a gente consegue ver melhor, né? Só um segundo que está coçando aqui. Aqui a gente consegue ver melhor a língua, né? Então, aqui está o palato mole, ó. O palato mole, né? Então, a úvula está aqui. Aqui o arco pálato. Aqui o arco pálato glosso, né, pela frente, por trás o arco pálato faríngeo, que a gente consegue observar a língua, né? E aí a língua sendo formada, que a gente consegue ver essa relação dela dentro da cavidade oral, né? Então, o ápice da língua é a região anterior. O dorso da língua, que seria ela toda, né? E a raiz da língua, que seria essa região posterior, né? Então, o dorso da língua sendo toda essa região. Aí tem as papilas linguais, filiformes, fungiformes, folhadas
e circunvaladas. Aqui a gente não está conseguindo observar, né, muito bem as papilas, né, mas as folhadas, elas ficam aqui, ó, nessa parte lateral da língua, né, a gente observa as folhadas nessa parte lateral de 15 a 20 dos dois lados da língua, então está bem na região lateral, na superfície lateral da língua. As fungiformes, né, elas ficam no dorso da língua, que seriam aqueles pequenos pontinhos nessa região. E aqui, se a gente olhar de posterior, né, fazendo um V aqui, a gente até consegue ver um pouco esse V, ó. A gente vê as circunvaladas, né? Então a gente vê aqui as circunvaladas aqui, e depois a gente teria um orifício aqui que seria o ponto cego da língua, né? Não sei se vocês conseguem observar aqui, ó, um V. Conseguem ver um V aqui, ó? É justamente as circunvaladas, tá? Aí são as tonsilas linguais, músculos extrínsecos da língua, músculo genioglosso e camada de músculos intrínsecos. Tá. Aqui a gente consegue observar, né, essas estruturas. Eu não sei se vocês conseguem ver que elas estão depois que a gente tem o V, né, que a gente vai ter as papilas circunvaladas, né? Aí depois a gente vai ter o V, né, que é terminal, e depois a gente vai ter as tonsilas linguais, ó, né? Então toda a região posterior da língua aqui, a gente vai ter as tonsilas linguais, certo? Deixa eu voltar aqui, né? Para ver se eu consigo observar aqui os músculos, né? Não. Os músculos da língua, né, intrínsecos da língua, eles estariam localizados dentro da língua, né? Então, os músculos que a movimentam é justamente os músculos intrínsecos da língua, né? E aí, para a gente conseguir observar esses outros músculos, eu vou colocar aqui o sistema muscular. Tiro platisma, abaixador, orbicular da boca. E aí a gente consegue observar, ó, aqui estão as glândulas, né, ó. Aqui a gente vai ter as glândulas e esse músculo que a gente observa aqui, ó, é justamente o músculo, qual que é? O genioglosso, né? Genioglosso, mas eu acho que tá indo um pouco rápido, professor. Ah, tá indo um pouco Agora. rápido? O que vocês estão em dúvida? Eu não consegui. É que você mostrou as papilas, né? E daí eu, pelo menos, não consegui enxergar direito, não. As papilas? É. Tá, eu já volto, tá bom? Eu vou mostrar o músculo aí eu volto. Tá bom. Então, ó, Tá. aqui a gente consegue observar esse músculo que a gente já estudou ele, que é justamente o músculo digástrico, né? Que ele está indo por fora. Depois a gente vai ter esse músculo aqui, olha o direcionamento de fibra dele, ó, que está no sentido transverso, né? É justamente o músculo milioideo, que é o soalho da boca, né? Ele que faz o soalho da boca. E se a gente olhar por dentro aqui, ó, a gente vai enxergar outro músculo, né, ó, outro músculo indo por dentro, ó. Tá vendo, ó? O milioide está por fora e tem outro também que está no sentido antero-posterior, né? Não sei se vocês estão conseguindo observar, né? Por dentro, que é justamente o músculo genioideo, tá? Então a gente vai ter o digástrico, a camada externa, depois uma camada de músculo transverso, que é o soalho da boca, que é o milioideo, e depois observando por dentro, né? A gente vai ter no sentido antero-posterior. Eu vou remover o músculo milioide, e aí, mais profundamente, a gente vai ter esse músculo, que é o músculo genioideo, certo? Então, esses aí são os músculos, né, que vão estar compondo a língua, tá? Aqui são as glândulas, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Essas coisas brancas aqui são as glândulas, tá? Mas o importante agora é justamente a gente estar observando esses músculos.
Bom, você ficou em dúvida em relação ao a língua, né? Vou isolá-la de novo aqui. Certo? Vou subir ela aqui. Vou dar um zoom. Então, quando a gente observa a língua, ó, então só para você ter a noção, né? Então, ó, aqui é a anterior, né? O lábio superior está aqui. O lábio não, né? Aqui está mais arcado, o lábio já não está, né? Então, aqui está o arco superior, que é o arco maxilar. Aqui embaixo está o arco mandibular, né? Aqui está o palato mole, né? E nós conseguimos olhar posterior à úvula aqui, que está mais em um rosa mais claro aqui, né, seria a parte oral da faringe, né, e o que está mais embaixo aqui, mais esbranquiçado, a parte laríngea da faringe. Né? Então, eu vou remover uma camada, né? Estou olhando de perfil e aí eu enxergo a língua. Né? Então, na língua aqui, eu consigo enxergar justamente o dorso da língua. Né? Eu enxergo aqui ó, o dorso da língua, aqui é anterior, onde eu estou apontando aqui agora, e aqui é posterior, onde eu estou com a mão, aqui é justamente a parte oral da faringe, com a úvula superiormente. Né? A úvula sai aqui do palato mole, né? Como vocês devem lembrar na aula. Então, a língua tem o seu ápice anterior, o dorso da língua e a raiz da língua. Né? A raiz da língua. Eu vou olhar o dorso da língua, né? Aqui ele vai ter aquele sulco mediano da língua. Né? Eu olhando o dorso da língua, na sua região posterior, né? Eu consigo enxergar algumas superfícies eminentes aqui, ó. Eu consigo observar, não sei se aí vocês conseguem observar essas superfícies eminentes. Essas superfícies proeminentes aqui, eminentes, é justamente as papilas não, as tonsilas linguais. Então, a gente vê as tonsilas linguais, né? Aqui teria o V, né, que é o formado pela papila gustativa, né, que é conhecido como são as papilas circunvaladas, né, formando um V aqui, que é o que vai estar diferenciando, né, o dorso da língua, né, para a raiz da língua. Né? Aqui não está muito bem desenhado, está parecendo mais ou menos a mesma coisa. Né? Mas lá na atividade assíncrona e também na aula, né, vocês podem ter uma melhor visão sobre essa região aqui do dorso da língua, né, com as papilas gustativas e com as tonsilas linguais, tá? Mas aqui são as tonsilas linguais, bem na raiz da língua. Aqui teria um V formado pelas papilas gustativas circunvaladas, né? Eu vou mostrar de assim que a gente consegue ver um pouco melhor novamente essas papilas gustativas. Tudo bem? E lembrando que a língua fica dentro da cavidade oral, dentro da cavidade oral. Agora são as glândulas salivares maiores. Aí é glândula parótida e ducto parotídeo, glândula submandibular e glândula sublingual. Opa, feminino. Novamente, eu estou pegando aqui o feminino para a gente conseguir ver as glândulas, né? Na hora que eu removo a pele. Calma aí que eu estou pensando aqui, onde que será que pode estar?
Aqui a parótida, né, ela não, a parótida eu não consigo achar a parótida, tá? Mas onde que ela tá, a parótida, né? Na hora que a gente, deixa eu remover o cabelo aqui. Ah, tá aqui a parótida, ó. Na hora que eu retiro a pele, tá vendo? Eu retirei a pele, superficialmente a musculatura, anteriormente ao pavilhão auditivo, eu encontro essa glândula, a glândula parótida, né? Vocês podem observar ela aqui nessa imagem, tá? Então, a glândula parótida ela é bem superficial, tá? Retira a pele, tá na tela subcutânea, na gordura, tá? E ela tá bem aderida a essa tela subcutânea superficialmente, né? Aos músculos aqui, ó, como a gente pode ver o músculo temporal, aqui está o músculo masseter, né, o arco zigomático, ela está superficialmente. E ela vai estar enviando o seu ducto, que é esse ducto aqui, ó, nessa coloração um pouco mais escura, mais amarelada. Essa coloração um pouco mais amarelada para a região do terceiro molar superior, tá? Então, ele desemboca dentro da cavidade oral, na altura do terceiro molar superior. Tá? Então, a gente vai ter a glândula parótida de um lado, com seu ducto, que é justamente que produz a saliva, né? E do outro lado também, a glândula parótida com seu ducto, desembocando na altura do terceiro molar superior. Notem, né, que a parótida ela é bem superficial, ó. Ela está superficialmente aqui ao músculo masseter, está superficialmente aqui ao arco zigomático e anterior ao pavilhão auditivo. Agora, se eu removo, certo? Ó, eu vou remover aqui alguns músculos, né? Estou removendo os músculos. Estou olhando novamente a língua, certo? E aí aqui, ó, eu vou remover esse músculo aqui, vou remover esse aqui também, vou remover o músculo platisma, né? E aí eu enxergo essa glândula, certo? Ó, vou remover aqui também. Eu vou remover essa glândula que está nessa região, aqui, ó, num formato da letra, um formato em ferradura, estaria isso aqui, tá? Embaixo da mandíbula, certo? Percebam que essa glândula, ela fica entre o músculo milioide, ó lá, o músculo milioide está aqui, ó, esse músculo aqui é o músculo milioide, e a gente está observando essa estrutura, né, que está entre o músculo milioide, ó lá, olhando por dentro também, ó, eu enxergo ela aqui, ó, tanto por baixo quanto por cima. E percebam que ela está mandando num ducto que vai estar desembocando aqui, ó. Esse ducto sobe e desemboca aqui ao lado do frênulo da língua, que é quando a gente faz o jatinho. Essa glândula que a gente está observando aqui é a glândula submandibular, né, com o seu ducto. E essa outra glândula que a gente observa aqui, que está embaixo da língua, sob a língua está aqui, né? Aqui estaria a mandíbula, né? Que vai ter esse formato aqui, ele vai ter o formato em ferradura, né? Com pequenos ductos, olha lá, ó, vários ductos pequenininhos desembocando dentro da cavidade oral, é a glândula sublingual, tá? Então a glândula sublingual tem pequenos ductos, está sob a língua, abaixo da língua. A glândula submandibular, né, tá na região posterior, como vocês podem observar, ó, bem próximo ao ângulo da mandíbula. Ela faz uma mordida, né, entre aspas, aqui no músculo milioide, ó lá, ó, esse aqui é o músculo milioide, né, faz uma mordida no músculo milioide e tem o seu ducto desembocando ao lado do frênulo da língua, tanto de um lado quanto do outro lado. E a terceira glândula maior que a gente vai ter, bem superficial, anterior ao pavilhão auditivo, né, que está com seu ducto desembocando no terceiro molar superior de cada lado, né, então dos dois lados está desembocando no terceiro molar superior, que é justamente a glândula parótida. Tá? Então essas aí são as três glândulas que a gente vai ter que vão estar produzindo a saliva.
a glândula que maior quantidade de saliva produz é justamente a parótida. Professor, Aí agora Oi. são os músculos. a glândula que inflama quando você pega cachumba é a submandibular? É, a submandibular. Né? E também vai ter aqui embaixo, né? Vai ter aqui os linfonodos, principalmente, né? Nessa região aqui cervical tem bastante linfonodo, né? Então, por isso que vai estar inchando essa região aqui da cervical, né? Aqui onde eu estou apontando aqui, ó, tem uma grande quantidade de linfonodos nessa região, né? E aí acaba também edemaciando nessa área. Obrigado. Nada. Professor, Oi. a glândula que é enfeitado na cachumba não é a parótida? A parótida também, né? A parótida também, que é essa glândula que a gente observa aqui, né? Que é tanto de um lado quanto do outro lado, né? Mas ela incha, né? E também tem os linfonodos cervicais, né? Que vão estar na região do pescoço, tá? Então eles também incham, tudo bem? Mas no final, toda a submandibular ela edemacia, a parótida e também os linfonodos, né? Mas principalmente essas glândulas. Ah, tá bom, obrigado. Aí agora são os músculos da mastigação, que é o músculo temporal, músculo masseter e músculos pterigóideos lateral e medial. Então eu retirei a parótida desse lado e a gente consegue observar justamente o músculo masseter, né? Então, o músculo masseter que vai ter a função, né, de fazer com que a gente consiga fechar a boca, né? Então, o músculo masseter, ele vai estar dando a volta, vou olhar de frente aqui, ó. Ele vai estar dando a volta para formar aquele músculo que está ali atrás, ó, que está meio escuro, né? Esse músculo aqui, ó, que eu estou apontando agora, que é o músculo pterigóide lateral, certo? Então, o masseter, ele dá a volta e vai formar o músculo pterigóide lateral. E a gente possui aqui em cima esse outro músculo que está na região do osso temporal, bem grande, que é o músculo temporal, tá? E se a gente olhasse por dentro aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Tem que tirar muita coisa. Tenho medo de tirar coisa errada. Se a gente olhasse por dentro, eu não estou conseguindo chegar nele, né? Eu só estou conseguindo chegar no músculo pterigóide, ó. Né? Na verdade, esse aqui é o músculo pterigóide medial, tá? Não é o músculo pterigóide lateral. O músculo pterigóide lateral está vindo por fora aqui, eu não estou conseguindo chegar nele. Ele deve estar aqui sim, né? Mas só que ele se insere aqui na articulação temporomandibular. Ele se insere aqui nessa região aqui, ó, da ATM. Ah, ele aqui, ó, o músculo pterigóide lateral, ó. Esse aqui, ó, eu vou só sair para vocês verem, né? Ó, entrei dentro da cabeça. Aqui está o músculo pterigóide lateral, né? E por aqui é o músculo pterigóide medial, né? Como a gente está sem o esqueleto, né? Então a gente não está conseguindo observar as suas fixações, tá? Mas aqui seria o músculo pterigóide lateral e por dentro aqui o músculo pterigóide medial. E esse por fora, e esse músculo por fora, quando eu removo a glândula parótida, eu enxergo aqui o músculo masseter. E superiormente a ele aqui, no osso temporal, a gente observa o músculo temporal. Os músculos pterigóide medial e pterigóide lateral possuem a função, né, de fazer a lateralização da boca. Então, quando a gente coloca a boca de um lado para o outro. Já o músculo temporal e o músculo masseter possuem a função de fazer o fechamento da boca. É eles que mantêm a boca fechada. E a abertura é pela própria gravidade.
Aí agora são os músculos supraioides, que você já mostrou, não sei se você vai querer mostrar de novo, que é o músculo digástrico e o miloioide. Tá, vamos mostrar. Então aqui, né, só mostrando, vou colocar o sistema esquelético também, que vai ficar melhor. Então aqui, ó, a gente consegue observar, agora aqui tá dando para ver melhor, ó, tá menos poluído, ó. Esse músculo aqui, ó, músculo pterigóide lateral, esse músculo aqui, ó, músculo pterigóide medial por dentro, e aqui a gente consegue observar o músculo masseter, e aqui por cima o músculo temporal. Os músculos supraioides, né, então eu vou deixar ele deitado, retiro o platisma, de um lado vou retirar o platisma do outro lado, né. Primeiro músculo que eu consigo observar aqui é esse músculo, né, que ele tem duas cabeças com um ventre só entre eles, né, que é a definição de músculo digástrico, que é o músculo digástrico, né. Então, eu observo o músculo digástrico. Vou removê-lo, o músculo digástrico aqui. Removi aqui e removi aqui. Ele é formado por dois ventres, né, o ventre anterior e o ventre posterior. Então, removi o músculo digástrico e aí eu consigo enxergar o músculo milioideo, tá? Então, vou remover desse lado o músculo milioide e aí eu enxergo o terceiro músculo, né, que está mais interno, que é justamente o músculo genioideo, tá? Então, no lado direito a gente consegue observar o músculo digástrico, o milioide, né? E anteriormente aqui a gente vê o músculo genioide, certo? Olhando de perfil agora, o músculo digástrico, o milioide e o genioideo. Tá faltando algum? O estilioide? Não, são só Não, esses mesmo. só os três, né? Tudo bem? Alguma dúvida nessa O musculatura aqui? genioide não tá no roteiro. Tá, só tá o digástrico e o milioide? Isso. Tá, então são só esses dois, né? O digástrico e o milioide. Aí agora é a faringe, que é a Faringe. parte nasal da faringe e parte oral da faringe, as falsas. Que a gente já viu, né? Opa. Que são as três partes, né, ó, da faringe, né, ó. Parte que tá bem branca aqui, ó, parte nasal da faringe, parte oral da faringe e parte laríngea da faringe, não é isso? Lembraram? Isso. Tudo bem? Aí na parte oral tem as falsas, que é o arco palato-faríngeo, fossa tonsilar e tonsila palatina. Isso, que eu mostrei agora há pouco, mas eu mostro de novo. Opa, não era para remover. Calma aí, pessoal. Que eu apertei o errado aqui. É para isolar. Muito bem, ó. Então, eu vou subir aqui. A gente vou retirar a camada. Certo? Olha lá. Estou olhando a parte oral da faringe, né? Ó. Lembrem-se, né? Deixa eu... A abertura, né? Essa abertura que eu tô com a mão aqui é justamente o istmo das fauces, né? Então aqui é o istmo das fauces. Daqui para lá é cavidade oral. Dali para cá é faringe, né? Então vou só colocar de perfil. Tirei uma camada, né? Então estou olhando a mesma coisa. Então a gente consegue ver um arco aqui, ó. Esse arco é justamente o arco palato-glosso, certo? O arco palato-glosso. Atrás do arco palato-glosso teria um outro arco, que é o arco palato-faríngeo. E entre esses dois arcos estaria uma regiãozinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar no sistema linfático. Que saco, toda hora volta.
que seria justamente a tonsila. Ah, ele não deixa. Ele não deixa, certo? Que seria aqui, ó, a tonsila, tá? Então, a tonsila palatina estaria localizada nessa região aqui, tá? Então, a gente vai ter, como eu expliquei para vocês na aula teórica, arco palato-glosso anteriormente, o seio tonsilar com a tonsila, né? E posteriormente o outro arco, que é o arco palato-faríngeo, né? E a abertura é justamente o istmo das fauces. E posteriormente a gente vai ter aqui a parte oral da faringe. Aí na parte laríngea da faringe tem o recesso piriforme. Não, tem que tirar o respiratório. Isso, certo? A gente não vai conseguir ver o recesso. O recesso piriforme, ó, é essa regiãozinha aqui, ó. Essa aqui a gente consegue ver a parte oral, a parte laríngea da faringe, o ádito, né, que é a abertura, né? Então, na hora em que a epiglote, o que a gente observa aqui, ó, fecha, né? E o alimento, no processo de deglutição, ele desce, né? Ele vai descer por esse canal posterior aqui, ó, né? Onde eu tô com o dedo aqui, ó, que é a laringe, que é o esôfago. Anteriormente, vai ser justamente a laringe, né? Então, ele escorre lateralmente aqui, ó, por aqui e por aqui, né? Por esse sulco lateral aqui, ó, que é justamente o recesso piriforme, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Então, a epiglote que está aqui, ela fecha, né? A epiglote fecha essa abertura. E aí o alimento escorre pela lateral aqui, para entrar dentro dessa cavidade aqui, onde eu estou com o dedo, que já é justamente o esôfago. Tudo bem? Conseguiram entender? Sim, deu para ver, professor. Aí agora são os músculos da faringe, são os músculos constritor superior, médio e inferior da faringe. Nossa, tá muito grande. Então, eu vou retirar aqui, ó, remover. Estou removendo aqui. A gente consegue observar eles aqui, ó. Né? Deixa eu tentar remover mais alguns aqui. Ele é bem profundo, como vocês podem observar, né? Aqui estão os músculos, ó. Músculo constritor superior da faringe, esse que eu estou apontando, que está amarelo. Músculo constritor médio da faringe e músculo constritor inferior da faringe, né? E a continuação deles, ó, é o esôfago, certo? É o esôfago. Vou colocar de perfil para vocês observarem melhor. Vou tirar o platismo aqui, certo? Olha lá, ó. Deixa eu tirar esses músculos aqui para vocês observarem, né? Olha lá, formando a faringe, ó. Músculo constritor superior da faringe, músculo constritor médio da faringe e o músculo constritor inferior da faringe. Né? Aqui a gente consegue observar bem, né? Ó, a cavidade oral está aqui, a cavidade nasal estaria ali, né? A coloração da faringe, lembram, né? Que ela está mudando. Então aqui é a parte laríngea da faringe, aqui é a parte oral da faringe, lá em cima, né? Que a gente não está conseguindo ver, é a parte nasal da faringe. Tá? Então são os três músculos. Olhando novamente, constritor inferior, constritor médio e lá em cima, lá, ó, constritor superior.
E a continuação dos músculos constritores, como a gente consegue observar, ó, é o esôfago, certo? Então, a parede posterior da faringe, ela é formada por esses músculos, né? Então, ela é formada por esses músculos constritores aí. Aí agora vai para o esôfago, que são as partes cervical, torácica e abdominal. Então, aqui a gente observa, ó, eu vou colocar o sistema ósseo de novo, para a gente ter essa noção, né? Tá muito grande, né? Deixa eu voltar aqui para a minha posição. Então, aqui a gente consegue observar o sistema esquelético, né? Com o esôfago, né? Para a gente ver a relação, né? Então, aqui a gente consegue observar a primeira clavícula, né? O primeiro par de clavícula. Então, esse primeiro par de clavícula para cima é justamente a parte cervical do esôfago. Depois, a parte que o esôfago está passando por dentro, né, da cavidade torácica é a parte torácica. E a partir do momento em que o esôfago perfura o estômago, né, ou que ele passa aqui do diafragma, né, o músculo do diafragma está aqui, né, na hora que ele passa, que seria essa região aqui, é justamente a parte abdominal do esôfago. Tá? Então, as três porções dele, a cervical, torácica e abdominal. Aí agora é o estômago, paredes anterior e posterior. Tá, Cárdia, eu vou isolar. Ah, tá. Desculpa. Imagina. Eu vou isolar o estômago para a gente ficar melhor. Isso, olha lá, tá? Então, vamos dar um zoom nele. 8 vezes, tá bom assim? Então, aqui a gente observa o estômago, né? Então, aqui seria a abertura, né? Para a gente ver, né? Então, se a gente conseguisse ver o estômago, o esôfago, né? Então, essa primeira porção, ele está tirando as camadas, né? Ah, não está mostrando o que eu queria mostrar. Bom, mas essa primeira camada que a gente observa, essa região aqui que a gente observa primeiramente aqui, né, ó, bem na entrada é a cárdia, né, é a cárdia, né, ó, tá bem na posição anatômica, né, ó, do lado esquerdo, curvatura menor, curvatura maior do esôfago, desse lado, o fundo do esôfago, né, superiormente, aqui ele está recoberto pela mucosa, a gente vai tirando a mucosa, né, ó, e aí a gente observa a cavidade, ó lá, certo? Toda a cavidade, né? Olha as pregas, né? Essas pregas aqui é justamente as pregas que vão estar aumentando a absorção, né? Para que a gente consiga ter o suco gástrico aqui fazendo o processo de digestão, né? Então, aqui em cima é o fundo, essa região anterior aqui é a cárdia, né? O esôfago estaria aqui, né? Passando pelo ósteo cárdico aqui, ó, que é essa abertura, essa janela, né? O ósteo cárdico, né? Curvatura maior que a gente vê por fora, curvatura menor. Aqui embaixo a gente vai ter o piloro, que é quando ele diminui, tá vendo? Que ele diminui, faz um funil aqui, né? A gente vai ter o piloro, né? E justamente o esfíncter pilórico, né, que é essa musculatura que fica bem no piloro, porque ela fica fechada. Quando tem um processo de digestão, né, o alimento, né, para a produção, né, do quimo, né, ele fica aqui como se fosse uma máquina, vai, centrifugando, né, fazendo o processo de digestão. Então, aqui tem que estar fechado, senão ele escorre, né? Então, é justamente essa musculatura aqui, o esfíncter pilórico, que é essa musculatura que a gente observa aqui, ela fica fechada. E de tempos em tempos ela abre, né? E aí o resíduo, né, alimentar já passa lá para a primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno. Tá? Então, a gente consegue observar essas estruturas, né? Então, mais uma vez, curvatura menor, curvatura maior, a entrada, o ósteo,
cárdico, a saída, o ósteo pilórico, a cavidade com o corpo, que seria tudo, lá em cima o fundo, e essa região inferior aqui que faz o funilzinho internamente, né, é o antro pilórico. Aí só faltou as paredes anterior e posterior e os omentos maior e menor. Tá. Então a gente está olhando na posição anatômica, então essa daqui é a parede anterior, né? E se eu viro, né, eu observo a parede posterior, tá? Externamente. E se eu olhar internamente, sempre na posição anatômica, essa parede que a gente está observando é a parede posterior, né? E essa daqui, se eu olhar por aqui, ó, essa parede que eu olho agora aqui, onde eu estou apontando aqui, ó, é a parede anterior. Então aqui a parede posterior, que a gente está enxergando muito bem, e a parede anterior que foi rebatida aqui, ó, que foi cortada, tá? E a gente vê a musculatura, né? Isso aqui é tudo a mucosa, submucosa e a musculatura que está envolvendo o nosso estômago. Se eu volto aqui, sistema digestório, vocês conseguem observar essa camada, né, recobrindo essa camada recobrindo aqui todo o sistema digestório, né, essa camada amarela, né, como se fosse um avental, tá vendo? Parece um avental, né, aquele avental que é para aqui para baixo de cozinheiro, né? Então, esse avental é justamente o aumento maior, certo? Então, para que a gente consiga ver para que a gente consiga ver o intestino, né, a gente tem que retirar o aumento maior, tá? Que faz parte do peritônio. E depois a gente vai ter certo, olha lá, ó, entre o fígado e o estômago, o aumento menor ali, ó, que está aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó, que eu acabei de olhar. Então, o aumento menor se encontra entre o fígado e o estômago, e o aumento maior, ele está entre o estômago, né, aqui o colo transverso, e desce, né, como se fosse um lençol. Tudo bem? Ó, eu tirei o aumento maior, e agora aqui eu estou tirando o aumento menor. Olha lá, ó, vou remover o aumento menor. Removi o aumento menor lá dentro. Tá? E aí, o aumento faz parte do peritônio, né? Então, claro, né, que a gente vai ter também formando esse peritônio os mesos, né? O mesocolo transverso, o mesocolo ascendente, né? E todos esses mesos que também fazem parte do peritônio, tá? Mas anteriormente, formando esse avental, é o aumento maior, recobrindo anteriormente aqui toda a cavidade abdominal. Gordura, tá? Com uma serosa também. Aí agora é o intestino delgado. É o duodeno, parte superior, descendente e papila maior do duodeno. Tá. Então, ó, eu vou retirar aqui, ó, os colos, né? Só pra gente, tá vendo? Tô retirando aqui. Depois a gente volta, ó. Então, continuou o estômago, né? Quem que a gente observa? O duodeno. Olha lá, ó. Né? Vamos ver se eu consigo isolar o duodeno, né? Consegui isolar o duodeno, certo? No formato da letra C, né? Formato da letra C, com a musculatura, né? Tendo as suas 4 partes, né? Então, a parte superior, parte descendente, parte horizontal e essa última parte aqui que seria a parte ascendente. Vou retirar as camadas aqui, né? Na parte descendente e eu consigo enxergar as papilas, né? Que estão aqui, ó. Ó, eu consigo enxergar a papila, certo? A papila maior do duodeno. Deixa eu retirar mais as camadas aqui, não tá só retirando a musculatura que faz a peristalse, né? Então aqui a gente consegue observar a papila. Vocês conseguem ver? Sim, dá para ver. Certo? A papila. Observem, né, que ele é todo, né, pregueado
e aquilo que eu falei para vocês, né? A gente vai ter uma túnica por fora, depois a gente vai ter, deixa eu botar na camada 5, né? Eu retiro essa túnica, me aparece uma musculatura, né? Percebam que essa musculatura, o tipo de fibra, ela é circular, né? E superiormente a ela, a gente vai ter um músculo do tipo super inferior, tá vendo? Então, ou seja, esse aqui contrai de cima para baixo e esse aqui contrai como se fosse um esfíncter, né? Musculatura do tipo liso. Então, a ação desses dois músculos faz com que o quimo que foi produzido passe, né? Ele ande, né? Pelo movimento de peristalse, pelo peristaltismo, né? Então, fibras longitudinais externas com fibras musculares circulares internas, né? Então, aqui a gente vê o nosso duodeno, mais uma vez, a parte superior, parte descendente, parte horizontal, e aqui em cima seria a parte ascendente do duodeno. Aí no duodeno ainda tem a flexura duodeno jejunal. Uhum. Então, vamos olhar aqui de novo, ó. Eu estou aqui com o duodeno. Então, essa flexura, né, ó, mais uma vez, né, ó, o fígado, o estômago, né, a continuação com o duodeno, observem o pâncreas, né, em volta do duodeno. Então, essa flexura aqui, antes de começar o jejum, ó, esse aqui já é o jejum. Então, essa flexura aqui é justamente a flexura entre o duodeno e o jejum, que se chama flexura duodeno jejunal. Ah, errei. Errei aqui. Tudo bem? Aí agora no jejuno ilho tem o mesentério e a parte terminal do ilho. Uhum. Então aqui, ó, né, a gente consegue ver novamente, né, ó, o duodeno tá ali, né, ó. Eu vou tirar só o colo aqui só para a gente observar. Então, mesocolo transverso que está aqui. Se a gente olha posteriormente, ó, o jejum no intestino delgado, ó, a gente consegue ver essa placa de gordura posterior aqui, ó. Tá vendo? Anteriormente, quem que tava? Era o aumento, lembra? Que ele vinha anteriormente. E aí deu a volta e voltou, né? Aquele avental, né? Quando volta o avental, ele não volta como aumento, ó. Ele volta como mesentério, tá vendo? Que é essa gordura aqui, ó, né? Que a gente está observando aqui posteriormente. Eu vou remover o mesentério, né? E aí eu vejo só o duodeno, o intestino delgado, o jejuno e o ilho, tá? Então a gente consegue observar assim. E aí, claro, né? Que eu não consigo identificar aqui o que é o jejuno, o que é o ilho, tá? Eu sei, né, anatomicamente, que o jejuno, se eu dividir em 4 quadrantes aqui, eu sei que o jejuno, ele está mais localizado no quadrante superior esquerdo, né? E que o ilho está mais localizado no quadrante inferior direito, né? Então, eu não sei exatamente onde começa onde termina o jejum e onde começa o ilho, tá? E essa última porção, que é essa porção que a gente enxerga aqui, é justamente a parte terminal do ilho, né? Eu vou voltar aqui o intestino digestivo, né? Vou ter que retirar de novo, né? Então, essa parte terminal aqui, ó, que a gente está observando, né, é justamente a parte terminal do ilho que vai estar desembocando, ó, vou mostrar aqui, eu vou retirar aqui, ó, só para a gente ver, ó, eu vou tirar o mesentério, né, ó, que vai estar desembocando onde? Lá no seco, né, desemboca lá no seco do intestino grosso. Aí agora é o intestino grosso, que é o seco com o apêndice vermiforme, Uhum. colo ascendente e flexura direita do colo.
Então, aqui a gente está observando, né, o intestino grosso. Então, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, o sigmoide, né, deixa eu tirar aqui o mesocolo, né, o sigmoide e o reto, né, então, essas aí são as partes do intestino grosso. E a primeira porção, né, que a gente observa que é essa porção aqui, é justamente o seco, né? Então, a porção inferior, que superiormente a ela vai se dar o colo ascendente, é o seco. E aqui a gente vai ter justamente o apêndice vermiforme. Subindo pelo lado direito do corpo, o colo ascendente, e ele faz essa volta, como vocês podem observar, essa curvatura, né, que está relacionada com o fígado, né, que é justamente a flexura direita do colo, ou flexura hepática, vocês podem encontrar como flexura hepática. Depois, a gente vai ter o colo transverso, né, e depois uma outra flexura que vai estar relacionada com o estômago e com o baço, né, o baço teria que estar aqui, né, ó, no sistema linfático, né, que ele faz parte do sistema linfático, então a gente não encontra ele aqui, mas ele estaria aqui, que é justamente a flexura esquerda do colo, certo? Que também é conhecida como flexura esplênica, tá? Então, são as duas flexuras que a gente vai ter. Colo descendente pelo lado esquerdo do corpo, né? Para formar um S, olha lá, ó, para formar um S, que é justamente o sigmoide, ó, faz um S, o colo sigmoide, e aí termina como se fosse o reto, né? O reto e aí o orifício externo, que é o ânus, tá? Então, aqui a gente encontra o estômago, desculpa, o estômago não, o intestino grosso. Aí no colo transverso tem o mesocolo transverso e no colo sigmoide tem o mesocolo sigmoide. Certo, ó. O seco, ó. Só o seco. Colo ascendente. E aí aqui a gente consegue observar, tirando a tênia, lembra da tênia que eu falei para vocês durante a aula, ó? As saculações, né, ó, formando esses sacos, né? E aqui é a tênia, né? Então a gente vai ter a tênia até o sigmoide, ó. O reto já não tem a tênia, portanto não forma as saculações. A gente vai ter a tênia tanto anteriormente quanto posteriormente. A gente vai ter 3 tênias, tá? Uma anterior e 2 posteriores, tá? Então, formando as saculações. Mais uma vez, né? Voltando as tênias aqui para... Ah, aqui estão as tênias, né? Tinha sumido, ó. 2 posteriores, ó, e uma anterior, tá? Formando justamente os sacos, que foi o exemplo que eu dei para vocês, quando vocês pegam uma blusa, né? E puxa a linha, né? E aí ela fica toda enrugada, né? Justamente a mesma coisa que ocorre aqui, tá? Então, é justamente para que ele tenha o mesmo tamanho, só que ele diminua, né? O comprimento dele é igual, mas que ele diminua de tamanho, mas tem o mesmo comprimento. Joia? E aí os mesocolos, que a gente observa posteriormente. Então, a gente já viu o aumento, ó, maior anterior, a gente já viu o aumento maior anterior, retirou o aumento maior, a gente viu o mesentério, né, posterior, né, o mesentério e também o meso, né, é justamente a estrutura do peritônio, porque tudo é peritônio, né, que vai estar se comunicando, né, com o órgão. Então, mesocolo é a parte, o meso, que é o peritônio, no colo, né? Então, aqui, ó, mesocolo ascendente, né? Aqui, mesocolo descendente. Aqui, ó, que está relacionado com o colo transverso, mesocolo transverso, né? Então, aqui, ó, mesocolo sigmoide, estaria aqui. Então, a gente vai ter todos os mesocolos. E, posteriormente, a gente vai ter, né? Também fazendo, vocês percebam que eu retirei, estava mais profundo, né? Os mesocolos, né?
E aqui a gente vai ter essa estrutura que faz parte também do peritônio, que é o mesentério, certo? Que é o mesentério que eu acabei de retirar aqui. Então, são as partes que vão estar compondo aí o peritônio, né, no sistema digestório. E aqui a gente também vai ter o aumento menor, né, ó? O aumento menor que vai estar entre o fígado e o estômago. Aí tem os apêndices omentais do colo. Aqui a gente não consegue observar os apêndices omentais. Na aula teórica vocês viram também, né? Que são as plaquinhas de gordura que ficam grudadas aqui, ó, nas saculações. Tá? Então, aquelas gorduras que ficam grudadas como se fossem um apêndice, né? São os apêndices omentais. Aí vai para o reto, que são as pregas transversais do reto e a ampola do reto. A gente não vai conseguir ver também. Ixi. Calma aí, pessoal, que deu um problema aqui, ó, deu um pau aqui. Vou ter que abrir e voltar. Só um segundo. Agora tá, né, Gabi? Tá sim, professor. Muito bem. Então, vamos lá. Eu preciso mostrar para vocês o sistema digestório. O reto, né? Isso. Certo? Então, eu vou botar na posição anatômica ele aqui. Então, aqui a gente está observando, né? Novamente, ó, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, o sigmoide e o reto, né? Eu não vou conseguir aqui retirar as camadas a ponto de... Vamos ver se ele vai, mas eu acho que não. Tá vendo? Ele não retira as camadas, né? Mas essa abertura que a gente observa aqui, ó, né, a dilatação, né, melhor dizendo, no reto, é justamente a ampola, certo? É a ampola do reto e depois a gente vê que tem o ânus, né? Então, a ampola do reto é a dilatação que tem aqui. Se a gente conseguisse fazer um corte, né, e olhar internamente o reto, iam ter 3 pregas transversais, assim, ó. 1, 2 e 3, né? Inferior, a média e a superior, tá? Internamente. Então, a gente conseguiria ter visto essas pregas, tá? Que são as pregas retais. Transversais, né? As pregas transversais do reto. Aí agora é canal anal, flexura anatorretal, colunas anais, músculos esfíncteres externo e interno do ânus e o ânus. Tá. Então, aqui é a flexura, né? A gente pode observar. Flexura anorretal, né? Então, aqui a gente consegue ver essa flexura que acompanha, inclusive, o sistema digestório, o sistema esquelético, né? Então, a flexura, ela acompanha aqui, ó, como vocês podem observar, ó lá, ela acompanha o sacro, né? Então, o sacro tá aqui, né? Ela acompanha o sacro. E aí, a gente vai ter toda essa região que você falou, né? Que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo. Que é a musculatura intrínseca, né? Então, vou retirar o...
isola. Que saco, hein? Eu vou tentar mostrar assim. Vamos ver se a gente consegue. Tira o glúteo, o latíssimo, né? A gente vai conseguir observar aqui o ânus, ó. Vamos aumentar o zoom. A gente consegue observar o ânus aqui. Eu vou tirar o músculo pubo-retal, o músculo iliococcígeo, o músculo levantador do ânus, né? Aqui é o ânus, né? A abertura é o ânus, né? Então, ele estaria aqui, ó, né? É uma musculatura que está envolvendo aqui, como eu mostrei para vocês, né? Que vai ser o músculo esfíncter externo do ânus, tá? Como a gente tem aqui, ó, no útero, ó, tá vendo? Na vagina, na verdade, né, ó, essa musculatura esfinctérica, a gente também teria um músculo aqui, ó, compartilhando aqui, que é o músculo esfíncter do ânus, o esfíncter externo e o interno, tá? Eles estariam nessa região aqui. Tudo bem? Então, só para vocês observarem, né, a gente está bem aqui, né, ó, bem inferior aqui. Então, é uma musculatura que ficaria aqui ao redor dele, tá? E a abertura, que é o ânus. Tá vendo? Aqui ele até desenhou o esfíncter externo, né, ó. Um esfíncter externo do ânus. Ele até desenhou aqui, ó. Que é esse aqui. E o que está por dentro seria o esfíncter interno do ânus. Tudo bem? Tá certo. Aí agora é o fígado. Fígado. Aí são as faces diafragmática e visceral Uhum. e lobos hepático direito, hepático esquerdo, quadrado e caudado. Tá. Então, ó, a gente está observando o fígado aqui no hemicorpo direito, tá vendo, ó? Ele aqui no hemicorpo direito, com uma parte no hemicorpo esquerdo próximo à mamila, ele está apontado para a mamila. Então, essa face que a gente está enxergando aqui, ó, que está relacionada com o diafragma superiormente, né, toda essa face aqui é a face diafragmática. E a face inferior dele, que está relacionado com as vísceras, é a face visceral. E aqui a gente já consegue observar, né, os dois lobos, ó, o lobo hepático direito e o lobo hepático esquerdo. Lobo hepático direito e o lobo hepático esquerdo. Eu vou isolá-lo, né, para que a gente consiga observar melhor. Então, eu estou observando aqui, ó, a face diafragmática, ó lá, ó, toda a face diafragmática, e aqui embaixo a face visceral, né? Lobo hepático direito e lobo hepático esquerdo, né? Então, eu vou removê-lo aqui assim, só para a gente ver, olhando a face visceral. E aí eu vejo dois lobos, né? Então aqui está o lobo esquerdo, na face visceral, e aqui está o lobo hepático direito. Aqui estaria passando a veia cava. Esse lobo que tem um formato mais quadrado é o lobo hepático quadrado. E o que estaria passando aqui por cima, né, ao lado da veia cava inferior, né, é o lobo hepático caudado, né, em formato de cauda. Né? Então, é o lobo hepático caudado, o lobo hepático quadrado, e aqui a gente vê o lobo hepático esquerdo e aqui o lobo hepático direito. Aí tem a porta. Ai, desculpa. Pode falar. É a porta do fígado e o pedículo do fígado, com a veia porta, artéria hepática própria e ducto hepático comum. Uhum. Então vamos ter que colocar o circulatório, não é isso? Isso. Então vou colocar o circulatório aqui. Vamos removendo as coisas todas aqui.
Vamos ver se a gente já consegue. Vou dar um zoom para ficar mais fácil para a gente ver. Deixa eu tirar o aumento aqui, ó. Tirei o aumento. Aqui, ó. E aí a gente consegue observar ali, ó, né, ó, as três estruturas aqui, ó. Ó, mais uma vez, né, o fígado, a gente está olhando inferiormente o fígado, né, e a gente está observando aqui, entrar aqui, as estruturas, né, então, deixa eu só ver aqui qual que é qual, a veia a mais escura, né, a veia porta hepática a mais clara, a artéria hepática própria, se ramificando, né, em artéria hepática esquerda e artéria hepática direita. E esse amarelo é justamente o ducto, né, da glândula biliar, né, o ducto direito, esquerdo, e aqui vai formar o ducto colédoco, né, que vai se unir com o ducto cístico, não, o ducto hepático, né, direito, o ducto hepático esquerdo, o ducto hepático comum, que vai se unir com o ducto cístico para formar o ducto colédoco, né, que a gente já vai ver isso aí novamente, tá? Então, os três ductos, o ducto hepático comum, né, a veia hepática porta, né, e a artéria hepática própria, né, são as três estruturas que vão estar entrando ali lá naquele buraquinho que a gente viu, que é a porta do fígado, lembram-se, né? Que aí não vai ser hilo, né? Como nos outros órgãos, aí é a porta. E essas três estruturas formam o pedículo. Aí tem os ligamentos falciforme e redondo do fígado e a vesícula biliar. Isso. Então aqui a vesícula, né? Ó, a vesícula biliar, a gente consegue ver bem aqui a vesícula biliar. E aí aqui a gente consegue ver esse ligamento que está aqui, ó, mais para baixo, né? Ó, que é um resquício evolutivo que a gente já viu, ó, que é justamente o ligamento redondo. E esse ligamento que está subindo aqui, que depois ele se bifurca, né, em ligamentos coronários direito e ligamento coronário esquerdo, esse ligamento que está subindo aqui é o ligamento falciforme, né? Percebam que o ligamento falciforme, né, ele está na face diafragmática, né? Ao passo que o ligamento redondo, ele vai estar tanto na face visceral, que a gente observa ele aqui, ó, na face visceral, e ele desce um pouquinho aqui, né, como se estivesse também na face diafragmática, tá? Mas principalmente lá na face face visceral. E aqui a glândula, né? A glândula não, desculpa, a vesícula biliar, que vai estar armazenando a bile. Aí tem os ductos, que você tinha falado que é o hepático comum, cístico e colédoco, o sulco da veia cava e a fossa da vesícula biliar. Isso, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Certo? Vocês estão enxergando bem ou não? Ou tá muito escuro? Tá dando para ver agora. Tá. Então, ó. Tá um pouco melhor. Tá, deixa eu ver se eu faço assim, ó, que fica mais claro. Ficou bom? Ficou. Então, ó, em amarelo, tá? Nesse amarelinho aqui, ó, a gente vai ter o ducto hepático esquerdo, ducto hepático direito, se unindo para formar esse ducto, que é o ducto hepático comum. Saindo da vesícula biliar aqui, a gente vai ter um outro ducto, ó, o ducto cístico. Ducto cístico com ducto hepático comum se une para formar esse ducto que está vindo por aqui, que é o ducto colédoco, né? E o ducto colédoco, por sua vez, a gente não está com o sistema digestório completo aqui, né? O ducto colédoco se une com o ducto que vem do pâncreas, que é o ducto pancreático, e faz uma dilatação, que é a ampola hepatopancreática, que vai estar desembocando lá na papila maior do duodeno, né? Que a papila maior do duodeno está localizada ali na segunda parte, na parte descendente do duodeno, né? E aqui a gente vê a vesícula biliar. Se eu removo a vesícula biliar, ó, remover a vesícula biliar, a região onde ela estava anteriormente é justamente a fossa, né?
a fossa biliar, que é aquilo que eu sempre falo para vocês lá, que é como se fosse uma poça de água sem a água, certo? Ligamento falciforme e o ligamento coronário direito, o ligamento coronário esquerdo, e aqui estaria o ligamento redondo. Aí agora vai pro pâncreas. Pâncreas, deixa eu tirar o sistema circulatório. O pâncreas é um órgão retroabdominal, né? Então estou retirando tudo aqui, os mesocolos, né? O jejum, olha lá. A gente já achou o pâncreas ali, ó. Certo? Olha lá, envolvido ali, ó, pelo duodeno, né? Pelo duodeno. Então a gente consegue ver o pâncreas muito bem aqui, ó. Ó o esôfago aqui, ó. Vou apagar o esôfago, né? Então a gente vê o pâncreas. Né? Então o pâncreas, ele vai ser formado pela cabeça do pâncreas, e esse processo que está aqui, essa região mais saliente aqui, que seria o processo uncinado. Então, ele é formado pela cabeça do pâncreas e o processo uncinado. Depois a gente vai ter o colo, lembram que sempre depois da cabeça o colo do pâncreas, corpo do pâncreas, não tem nem corpo, né? Já é direto cauda, né? Colo, corpo e cauda, não é isso? Isso. Aí tem o ducto pancreático também. Uhum. O colo, e aqui a gente vê a cauda do pâncreas, e a cauda do pâncreas estaria relacionada aqui com o baço. Deixa eu ver se eu consigo isolar o pâncreas, para ver se ele me dá outras camadas, né? Então, o nosso pâncreas está aqui, ó. Então, cabeça do pâncreas, né? Colo, corpo, e a parte final, que seria a cauda. Vou retirar uma camada, eu vejo lá os ductos, ó lá. Ducto pancreático, né, que se bifurca em ducto pancreático principal e ducto pancreático acessório, né? E aí eu retiro os ductos pancreáticos. Tá? Então percebam que ele está dentro lá do pâncreas, né? Ducto pancreático principal e ducto pancreático acessório. E quem que está vindo junto aqui, ó? Né? Tá descendo aqui o ducto colédoco, né? O ducto colédoco desce aqui para formar nessa união que está meio pretinho aqui, ó, que é a ampola hepatopancreática, né? Que é formado pelo o ducto colédoco mais o ducto pancreático principal, e aí essa ampola vai estar desembocando lá no duodeno, na sua porção inferior. Na sua porção descendente, desculpa, na porção descendente do duodeno. Aí tem os peritônios, que é o peritônio parietal e o peritônio visceral. Que é aquilo que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? A gente não vai ter, eu não vou ter como mostrar mais que isso, né? Não tenho como. Aí é só isso do digestório, professor. Tá. Né, então, o aumento, né? Se eu retiro aqui, deixa eu retirar aqui. Tá vendo? Eu retirei o peritônio, eu tenho os mesocolos, e aí ele estaria aqui, o peritônio, né? Que tudo isso que eu falei faz parte, né? Então ele acaba ficando bem aderido aqui, né? Eu não tô conseguindo, não vou conseguir ver, mostrar para vocês o peritônio visceral aqui e nem o parietal. Certo? Mas eu acho que deu uma boa noção para vocês aí, principalmente de localização, né? E as principais estruturas. Tudo bem? Tudo certo. Alguma dúvida? Isso? Não? Só parar de compartilhar a tela aqui. Professor, Oi, Bigas. o palato grosso, ele é formado pelo palato duro e palato mole? Não, não existe palato grosso, né? É palato duro e palato mole só, né? O palato duro é o... Deixa eu só pausar aqui. O osso
o palato duro é formado